Isso que eu tive coragem de assumir este compromisso. Mas acho que eu vou falar igual a irmã Zanini, grava eu não. Irmão, se der ruim, você apaga depois do vídeo. Misericórdia, Jesus. Ai, ai. Mas Deus é bom e ajuda nós, né? Se não fosse a misericórdia dele, irmãos, a gente nem estaria aqui. Aleluia. Mas eu louvo o Senhor pela vida de cada um que aqui está. Os irmãos estão aí já de pé? Vamos todo mundo colocar de pé para ficar bonito, né? Abre a Bíblia, Jeremias 32. Palavra que Deus pôs em meu coração. Quero tão somente ser fiel àquilo que o Senhor tem ministrado. Jeremias 32, versículo 7 em diante. Eu vou ler até só 8. Jeremias capítulo 32, versículos 7 e 8. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos ver, irmãos? Diz assim a palavra: Eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá te dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote. Está onde, irmãos? Anatote. Pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era palavra do Senhor. 9, irmãos. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho do meu tio, a qual está em Anatote, e passei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Até aqui os irmãos dizem Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Senhor, por mais que eu fale, que eu não tenho medo de caminhar. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir sua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, palavra do Senhor que veio a Jeremias no 10º ano do reinado do rei Zedequias. Jeremias estava preso por este rei lá no pátio da guarda, porque Jeremias, irmãos, ele foi chamado para um ministério de profeta ainda bem novo. E Deus declara, um capítulo bem conhecido: ainda antes que te formasse no ventre, já te conheci, já te santifiquei as nações, te dei por profeta. Ou seja, o chamado de Jeremias bem antes do seu nascimento. E Jeremias, ele foi chamado para um ministério bem difícil, porque ele profetizava o juízo para o povo. E quem, irmãos, de nós que gosta de ouvir juízo? Nós gostamos de ouvir bonança, né? Que Deus vai nos abençoar e nos capacitar, e que nós vamos vivenciar o milagre, a promessa, a bênção de Deus. Isso é maravilhoso, isso não é errado, irmãos. Deus tem bênção para nós. Ele disse que se nós fôssemos fiéis a Ele, seguíssemos a Ele, nós iríamos desfrutar coisas boas na terra. Porém, o ministério de Jeremias veio numa época em que o povo havia se corrompido, em que a coisa estava tudo bem. E quando está tudo bem, irmãos, é bem complicado. Ninguém com a saúde normal vai se preocupar em fazer uma consulta, né?
Mas quando aparece uma dor, todo mundo liga para a Márcia, né? Manda mensagem, marca uma consulta aí para mim. Estou com uma dor assim e tal. E a gente fica preocupado. Todo mundo, quando está bem, dificilmente vai procurar refúgio ou ajuda. Não há motivo, irmãos, para desesperar quando a despensa está cheia, quando tem muito alimento, quando as coisas vão tudo bem. E assim estava o povo de Israel. Começaram a esquecer do Deus da provisão. E o Deus da provisão também era o Deus da promessa. O Deus da promessa era o Deus que prometeu e disse: quando vocês estiverem comigo, eu estarei com vós. Essa é uma promessa, é uma aliança. E tem aliança que não pode ser quebrada. E Deus, Ele faz essa aliança com aquele povo. E o povo começa a se afastar de Deus. Começa a ir para a idolatria, começa a buscar deuses estranhos, começa a cultuar deuses que Deus reprovava. Porque sabemos que Deus é único e verdadeiro. E somente a Ele devemos adorar. E Israel se esquece, se afasta de Deus. O risco de nós se afastar de Deus, irmãos, é porque Deus é a nossa fonte de vida. E se nós estivermos longe dEle, nós corremos grande risco de morrer espiritualmente. E Jeremias, seu nome significa Deus restabelece. Chamado numa época de trevas, no tempo de escuridão, no tempo sombrio, em que ser profeta custava muito caro, em que ser fiel a Deus era algo muito difícil. Hoje é muito fácil, tá, irmãos? Tem muita gente que acha complicado ser crente, mas é muito fácil hoje. Ainda temos liberdade para sair de casa no horário que bem entendemos, com a Bíblia na mão, e vir para a congregação. Ninguém nos obriga a algo ao contrário. Mas nessa época era muito difícil, porque profetizar juízo causava revolta no povo, principalmente no rei. O rei não gostava de Jeremias. Você só profetiza ruína. Você está dizendo que este rei da Babilônia vai sitiar e vai tomar este reinado. Não gosto desse tipo de palavra. Mas gostamos ou não, tem momentos que Deus dá a palavra dura. E a palavra dura de Deus não nos faz perdedor. Pelo contrário, ela nos eleva a desfrutar da vitória e do triunfo. Porque Deus tem o melhor para nossas vidas. E o melhor de Deus nem sempre é o que nós gostamos, mas Ele tem o melhor. E o tempo que Jeremias profetizava, nós vemos a reprovação de Deus para aquele povo. E Deus se levanta declarando juízo, declarando: esta terra, Jeremias, vai ser levada para o cativeiro. E vão ficar lá até aprender o real valor da adoração. Aproveitar o tempo que tiveram para adorar livremente e não o fizeram. Tem um salmo que agora me fugiu a memória, qual salmo? A qual o povo judeu estava junto ao rio da Babilônia, pendurando as harpas do salgueiro. E alguém gritava: cante para nós uma canção. E eles diziam: como nós vamos cantar em terra estranha? É o preço de não adorar na terra da provisão enquanto há tempo. E o Jeremias foi rejeitado pelo povo. Mesmo assim, irmãos, Deus, Ele tinha uma promessa com Jeremias. E não podia ser quebrado. Era um ato de fidelidade, tanto por Jeremias e tanto por Deus. Porque quando Deus chama Jeremias, Ele mostra logo na visão e pergunta: o que você vê? Ah, Senhor, eu vejo uma amendoeira. É isso mesmo que você está vendo, Jeremias. Para você saber que eu velo e cumpro pela minha palavra. E se alguém crer ou não,
profetiza, porque eu velo, eu vou fazer cumprir. Era algo muito sério que Jeremias estava diante. E nós vemos que no capítulo 32 vem falar da lei do resgate. Em Levítico, no capítulo 25, versículo 24 e 28, você pode ler que vai falar sobre a lei do resgate. A lei do resgate dizia que se alguém, por pobreza, por algum momento difícil, vendesse sua propriedade, um parente próximo, tinha o direito de resgatar aquela terra, independente para quem ele vendesse. Era uma lei, era um direito de resgate. E Deus visita Jeremias dizendo: está vindo aí teu primo, filho do seu tio Salom, dizendo: compra para ti a herdade que está em Anatote, porque teu é o direito de resgate. Isso implica dizer, irmãos, que Jeremias estava longe da sua terra, porém era o momento de Deus usar Jeremias para estar comprando novamente o que era por direito seu. Era a terra dele, era a propriedade dele. Por isso que Hananel poderia ter o direito, era primo, mas não faz, porque Deus tinha uma obra para fazer através de Jeremias na compra da herança, da herdade que estava em Anatote. Irmãos, nesse contexto de pecado, de treva, de caos de Judá, nós vemos que no próprio capítulo 32, no versículo 2, diz que cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava cerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Ou seja, naquela época, o exército já tinha cercado Judá. Em Crônicas, 2 Crônicas também, no capítulo 36 e versículo 17, diz: fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos deu em suas mãos, até os utensílios que estavam na casa do Senhor, no templo de adoração. Deus deu direito ao rei da Babilônia para levar como ensinamento para aquele povo. Irmãos, diante desse caos, Judá sendo incendiada, jovens mortos, os que não morreram foram levados ao cativeiro, Deus chega diante de uma cidade cercada por um exército que está invadindo aquele lugar e diz para Jeremias o seguinte: Jeremias, teu primo está vindo, te vendeu uma propriedade e você vai comprar. Onde é essa propriedade? Anatote. Os irmãos bem sabem que Anatote era o lugar onde tinha linhagem sacerdotal. Jeremias era de uma linhagem sacerdotal. Ele tinha tudo para ser um bom sacerdote, mas Deus o chamou por profeta. E Anatote simbolizava um lugar de promessa, um lugar de chamada, um lugar onde Deus declara uma palavra. E agora, diante desse caos, dessa situação, Deus chega para ele e diz: Jeremias, é tempo de você fazer um investimento. Irmãos, mas quem é o doido de, com uma cidade sitiada por um exército, em meio à guerra, a palavra declarada de Deus, que a posse daquele lugar estava nas mãos dos reis dos caldeus, do rei da Babilônia, e Deus vem com história, com a palavra, de que ele teria de comprar uma terra. Irmãos, que Deus é esse? Que mistério é esse? Que palavra difícil era essa para Jeremias? Porque, irmãos, diante da crise, quem tem, quer vender, não é verdade? Arruma um jeito, faz uma coisa aqui, vamos conseguir sair da crise, vamos conseguir sair da miséria, vamos refugiar
onde tem um refúgio, onde podemos se esconder. Agora você não vê ninguém interessado a comprar uma propriedade, principalmente no tempo de crise e de perda total. Porque o tempo era de perda total. Era uma palavra de Deus. E Deus chega para Jeremias dizendo: você vai comprar essa terra. Chega a palavra de Deus. E logo em seguida chega quem? Hananel. E diz para Jeremias: Jeremias, compra agora. Olha a expressão de Hananel. Compra agora a minha herdade que está em Anatote, porque teu é o direito de resgate. E logo embaixo Jeremias diz: comprei, pois entendi que isto era palavra do Senhor. Não deu tempo de Jeremias verificar se a quantidade de dinheiro que ele tinha era o suficiente. Era a palavra de Deus. Não dava tempo de Jeremias pedir opinião a alguém. Olha, eu tive uma experiência assim, ouvi uma voz que me disse: compra. Não deu tempo. Era Deus dizendo, e Hananel já foi logo chegando. E diante dessa comprovação do mistério de Deus, Jeremias toma atitude que talvez eu e você não teria coragem. Comprei, porque entendi que isto era palavra do Senhor. E agora Jeremias compra, e não só compra, chama as testemunhas, chama os anciãos, pega o papel, faz a promissória, faz o comprovante, guarda num frasco de conservação, e diante da testemunha ele declara a obediência à palavra do Senhor. Está compro, Deus, está assinado o papel. Deus não queria que Jeremias apenas profetizasse, porque no capítulo 31, irmãos, versículo 13, diz: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens, os velhos, e tornearei o seu pranto em alegria, eu os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Deus não queria que Jeremias profetizava que após o cativeiro ia ter uma bonança e ficasse só por isso. Deus estava querendo de Jeremias uma fé declarada, uma palavra confirmada, uma atitude tomada diante de um Deus que libera a palavra, mas nem sempre dá o entender daquilo que ele está querendo fazer. Mas Jeremias, ele diante dessa atitude, ele vai chegar diante de Deus, neste mesmo capítulo, diante de Deus. Como assim? O Senhor me manda comprar uma terra, num tempo de crise, num tempo de destruição. Jeremias, assim como eu e você, irmão, ele tinha uma fraqueza. Era difícil para ele entender o que Deus estava fazendo. Jeremias estava dizendo para Deus: Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer. E é normal. E Deus, ele jamais vai reprovar alguém por se sentir fraco e por não entender muitas vezes o caminho que Deus está tomando. Irmão, ouça bem uma coisa. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo, Deus não está esperando de você uma postura que nem você dá conta de se posicionar. Porque tem gente que mantém uma postura de tão forte e quer ser um tão forte, e quando
as coisas se complicam demais, ele chega à murmuração. E aí o pecado está consumado. Deus não quer ninguém murmurando. E se você tem uma fraqueza, se você não entendeu o agir de Deus, chore diante da presença dele. Lamente-se diante do Senhor. Não há mal nisso. João Batista, irmão, ele passou por isso também. Porque quando ele batizou Jesus, o irmão Valdes leu na semana de oração, quando João foi batizar Jesus, ele fez aquele procedimento, e quando levanta Jesus das águas, desce sobre ele uma figura de pomba, e a voz do céu declarando: João, este é o meu filho. Era a certeza de que Deus estava dando para João, que Jesus era aquele mesmo. Mas depois de um tempo, João se enfraquece e manda 2 discípulos perguntar se Jesus era o mesmo enviado de Deus. Era um mistério, é uma fraqueza. E Jeremias estava perguntando para Deus o porquê, o motivo de Deus estar mandando ele investir quando todo mundo estava indo para uma terra estranha, quando a terra estava sendo destruída, quando não havia sinal nenhum de fartura e nem bonança, quando a fome chegou, a doença chegou, o caos chegou, o desespero chegou, todo mundo triste, cabisbaixo, todo mundo desesperado, e Deus com uma palavra dizendo: você vai investir. Deus, eu não estou entendendo. Deus estava dizendo para Jeremias: mas não foi você, Jeremias, que profetizou que vai ter bonança? Jeremias, eu quero que você pregue que vai haver coisas boas, mas eu quero que também você demonstre para quem está ouvindo você pregar, que você não só fala, mas que você também vive. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, é muito difícil encontrar pessoas que preguem o que vivem e vivem o que pregam. Nós vemos pessoas falando de coisas para outras pessoas que nem elas dão conta de vivenciar aquilo tudo. Pessoas que declaram palavras que nem elas dariam conta de fazer o que elas estão pregando. Mas Deus estava olhando para Jeremias e estava olhando bem para ele, conhecendo a fraqueza dele. No dia que eu te dei a palavra, Jeremias, eu sabia do seu potencial. E sabia que você tinha capacidade para não só anunciar, mas também demonstrar para todas as pessoas que ouviram você profetizando. E agora vão olhar para você e vão até dizer: Jeremias está doido. Está comprando quando todo mundo está vendendo, está deixando. Mas alguém pode dizer: mas ele profetizou que haverá um tempo de bonança. Então ele está declarando que mesmo que alguém não acredite que vai haver, eu vou vivenciar a bonança de Deus. Era o que Deus exigia de Jeremias. E Deus neste capítulo vai dizer: Jeremias indaga, chora, questiona, e Deus vem com uma palavra surpreendente para ele. Jeremias, porventura há alguma coisa impossível para mim? Porque para Deus nada é impossível. E diz Deus para Jeremias: ainda se comprarão campos em Anatote. Jeremias, alguém vai comprar, talvez Jeremias, e a Bíblia nos diz que Jeremias não chegou a vivenciar o tempo da volta do cativeiro e ele investir naquela terra, mas alguém um dia pisou naquele lugar, comprou aquela terra e disse: eu estou nessa terra, porque lá atrás Jeremias investiu aqui, porque ele acreditava no milagre e na bonança. Jeremias, não há coisa impossível para mim. Se eu estou te dando uma ordem para que você faça algo, simplesmente faça. Questiona depois, murmure depois, reclame depois, chore depois, mas seja obediente no já. Porque tem momento que a gente não dá tempo nem de perguntar o pai, a mãe, o irmão.
É um tempo de tomarmos uma atitude. E Deus, nessa noite, por esta palavra, Ele está exigindo de que nós tomemos uma atitude. Você que crê no milagre, você que crê que Deus vai fazer uma obra, você que crê no teu chamado, você que crê que Deus te selecionou para uma obra. Deus não está querendo que você tenha uma fé que fique apenas em uma vitrine, aonde você declara e alguém vê você declarando, mas na hora da adversidade você corre, você foge, você murmura. A ordem de Deus é para que nós compremos o nosso campo nesta noite. E não importa o que o inimigo está levando, se o inimigo está desconstruindo as famílias, a sua família vai ser bênção. Porque nós temos recurso para investir no campo que está em Anatote. Deus está dizendo, é teu o direito. E você vai pagar o preço. Você vai comprar. As testemunhas vão ver você assinando o papel. O preço quem paga é você. O papel também. A escritura vem de Deus, mas você tem com a caneta na mão. E assinando você declara, Deus, eu creio. Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não estou conseguindo enxergar o milagre. Eu não estou conseguindo enxergar esta obra. Mas eu creio que mesmo no caos, o Senhor tem palavra de bênção. Porque o mundo está vivendo nas trevas, mas o servo de Deus vivencia a luz gloriosa. O sol da justiça raia no meio dos filhos de Deus. E crente que é crente fiel não anda na escuridão. Jeremias, o povo está debaixo de juízo. Você está debaixo da bênção e da misericórdia. Pode comprar, Jeremias. Pode investir, Jeremias. Paga o preço. E se alguém te chamar, você está ficando doido, Jeremias. Não é doideira, é fé. Eu vou jejuar porque eu tenho fé. Eu vou investir porque eu tenho fé. Eu invisto hoje e as coisas começam a faltar. Vai continuar investindo? Vai continuar na igreja? Parece que depois que você passou a crente, as coisas se complicou. Vai continuar orando mesmo? Paga teu preço. Assina seu papel, seu comprovante. A palavra já foi declarada. Deus está esperando de você uma atitude. Deus já fez o sacrifício. Mas todos nós que estamos aqui um dia tivemos que levantar e dizer, eu reconheço os meus pecados. Até para ser salvo depende de uma atitude. Atitude essa de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E para o milagre que você veio buscar nesta noite, Deus diz, paga teu preço. A salvação que você busca, paga teu preço. Eu posso te ajudar em oração, mas o papel quem vai assinar é você. Você pode vir na consagração e pedir, e todo mundo, na hora que perguntar, todos são carentes da oração, você diz amém. Mas uma hora a escritura chega na sua mão, e é no ato de fé, é quando ninguém acredita mais, que Deus pega Jeremias e diz para ele, é agora que você levanta, porque ninguém acredita mais, mas você é diferenciado, você tem um propósito, você tem um chamado. Glória a Deus, aleluia. Não há nada impossível para Deus. Ah, Senhor, mas está complicado. Quem é o louco de encarar uma obra dessa? Nem resultado a gente vê direito. A ordem é, compre o campo. Pegue o dinheiro. Pague a propriedade. Chama as testemunhas.
sua fé. Tome posse, porque Anatote é um campo que se toma com dificuldade. Anatote é um lugar que se compra com lágrimas. Anatote é uma terra que se compra pagando alto preço, mas é um preço que vale a pena pagar, porque não importa o tempo, Deus disse que vai haver, então eu creio que vai haver. Eva sobrecaia invista Jeremias. Glória a Deus. Comprar o campo não é fácil, principalmente quando alguém chega e aí tenta medir a nossa fé, é mais difícil ainda. Ai, irmãos, você não faz ideia o que Jeremias estava enfrentando. O sistema, a situação era de destruição, mas a palavra quem falou foi Deus. E é por isso que tem coisas que alguém não entende que a gente faz para a obra de Deus. É por isso que tem ministério que a gente luta, a gente vai gastando tempo, a gente vai investindo e alguém não entende. E alguém diz, mas não está tendo resultado nenhum. Calma, esse campo é comprado com investimento e com lágrima mesmo, mas depois de 70 anos, o Israel vai deixar o cativeiro e alguém vai pisar nessa terra e vai colher o fruto que eu plantei. Deus estava dizendo, Jeremias, planta a semente, porque quem plantar vai colher. Aleluia! Lança a semente, lança a porção, lança a fé, porque se você não tomar atitude, Deus ele não vai te obrigar a nada. Ele precisa que você se levante em meio ao caos lá na sua família. Quando você pensa que seu esposo não tem mais solução, se levantando com a palavra de fé e dizendo, eu creio. E eu já estou logo assinando. Eu ouvi um testemunho, irmãos. Deus me leva a contar isso nessa noite. Eu ouvi um testemunho de uma irmã que foi visitar alguém, uma mulher. E quando chegou na casa dessa mulher, ela disse, eu quero te mostrar presbítero fulano de tal. E ela chegou na casa pensando que ia encontrar um presbítero, alguém do tipo, um pastor, né? Alguém bem. Chegou na casa da mulher, o homem, nem crente era. E ela disse, mas por que você fala, me chamou para conhecer o presbítero? Não, é porque todo dia eu passo a roupa dele e falo o seguinte, estou indo para a igreja, estou levando sua Bíblia, sua roupa está passada, te aguardo lá. E ela passou um tempo indo para a igreja sozinha. Isso é investir quando ninguém acredita. Mas Deus fez a obra. E um dia Ele usou aquela roupa que ela vinha passando há tanto tempo. Chegou na igreja e pegou a Bíblia que ela já tinha levado na frente. E o milagre Deus fez. Isso é ato de fé. Isso é para quem é crente, irmão. Aleluia, glória a Deus. Isso é para quem conhece o Deus das maravilhas. É alguém que não tem um centavo no bolso, mas quando chega o tempo de festividade, declara, eu vou ajudar nisso, eu vou investir naquilo, nós vamos fazer isso. Mas quanto de dinheiro você tem para fazer essa festa? Nem um centavo, mas Deus provê tudo. Comprei o campo que está em Anatote. Declara a sua fé nesta noite. Aleluia. E jamais diga que você está tomando uma decisão errada. Diga, vai ter semente que vai brotar,
vai ter colheita. Aleluia. Você vai continuar sendo crente, mesmo na sua família sendo assim. Vou, e daqui um dia eles vão vir comigo. Vai ser crente mesmo, passando necessidade, comendo arroz e feijão o mês todo. Vou, porque um dia vai ter carne, um dia vai ter coisa boa. Declara a sua fé. Tem milagres, irmãos, que Deus faz do dia para a noite. Mas tem coisas que Deus vai levar alguém a vivenciar um momento. E você vai precisar pegar o restinho que sobrou da sua fé e dizer: Deus, eu ainda creio. E é porque eu creio que eu estou investindo, que eu estou comprando, que eu estou dizendo para o Senhor: eu estou aqui, Deus. Minha fé está declarada e meu papel está assinado. Deus vai levar alguém a vivenciar isso. E quando você estiver passando por isso, saiba que o caos não é para fazer o profeta baixar a cabeça e concordar com a destruição, porque quem tem chamado de Deus olha a destruição com um olhar diferente. Aleluia. Você já olhou para uma destruição com um olhar diferente, irmão? Quem aqui já entrou, olhou, abriu o guarda-roupa e não viu nenhumas roupas lá, e olhou e disse: eu já contemplo isso cheio de roupa nova. Olhar diferente. Deus está ensinando estratégia para alguém aqui nesta noite. Deus vai mudar a tua visão, tá, irmão? Tá, irmão? Você vai olhar com um olhar diferente. Na hora que aquele miserável começar a falar no seu pé do ouvido, você vai olhar para ele com um olhar diferente. Eita, crente abençoado é ele. Quando a sua despensa estiver vazia, você vai olhar com um olhar diferente. Eita glória, que fartura. Quando o mês estiver acabando e o dinheiro estiver faltando, você pega os seus boletos e diz: já paguei em nome de Jesus. Você não vai ficar desamparado não. Porque o Deus que está te ensinando a ter uma visão diferenciada é o Deus que após 70 anos traz o povo renovado do cativeiro e diz: agora planta, agora colhe, agora alegra, agora toca a harpa, agora cante o nome do Senhor, porque o tempo de cantar chega na vida daqueles que esperam com fé, daqueles que olham com um olhar diferenciado, para aqueles que mesmo no caos não perderam a esperança. Aleluia. E quem tem fé se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E Ele vai intervir no caos. E a palavra é: envie. O tempo que você tem disponível, ore. O momento que você pode jejum. O momento que você pode profetizar. Deus não deu espírito de covardia para ninguém. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esse espírito de covardia, esse espírito de medo. Você vai se soltar, porque Deus tem bênção para você viver. Desprenda daquilo que te segura. Chuta essa corrente e diz: eu sou liberto. Para crer que Deus vai fazer um milagre. E não há Satanás que impeça. Não há ferrolho. Tem unção de cura para a tua alma. Pode investir naquilo que Deus deu a ordem. Deus não vai te desamparar. Pelo contrário, tudo que você precisar, Ele já tem, creia. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui. Acabamos de ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. E tem coisas, Senhor, que nós não entendemos de fato o caminho e o rumo que o Senhor está mandando a gente ir. Mas por fé nós compramos o campo. Nós por fé declaramos
milagre. E no nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor venha intervir no meio deste caos que algumas pessoas estão vivendo. Situações complicadas, Senhor, mas que o Senhor acrescenta a fé, acrescenta o ânimo e repreenda a covardia, o medo e quebra as correntes que segura e faça essa pessoa voar, faça essa pessoa saltar do cativeiro para o milagre. Senhor, volta da visão, volta da palavra, volta da profecia. Usa teu povo, Jesus, para testemunhar dos milagres que o Senhor faz. Pai, eu te agradeço por tudo, porque sem ti nada eu faço. Eu te louvo e exalto o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, agradeço a oportunidade